A paz do Senhor Jesus, amados, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Eu quero nesta manhã estar compartilhando com você, estarmos fazendo a vontade do Senhor, o ID do Senhor. E por isso eu quero compartilhar essa palavra contigo. Vamos ler 2 versos na palavra de Deus, 2 versos, um em cada capítulo de João e de Lucas. Nós vamos ler em primeiro lugar a palavra de Deus no capítulo de número 9, verso 4, que diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém? E no capítulo de número 24 de Lucas, no verso de número 29, está escrito assim: e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Amém? Capítulo 9 de João, que nos diz: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Esse versículo, ele me despertou pelo fato de ele estar falando a noite vem. A noite vem. E quero dizer para você que nós estamos precisando, necessitando de falar do amor de Deus, de fazer o ID do Senhor. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas situações que se apresentam e nos afastamos da obra do Senhor. Nos esquecemos que é Ele que nos abençoa, que é Ele que nos levanta da cama todos os dias, é Ele que provê com trabalho, com bênçãos, cuidando da nossa vida financeira, nos ajudando, a prosseguir a cada passo, sem perder a noção do propósito, sem perder o foco, sem nos desesperarmos com as situações que se apresentam e que temos vivido. Por isso, nesta manhã, eu acordei e senti essa necessidade de falar do amor de Deus, porque já há muito eu tenho esperado. Eu tenho esperado as coisas melhorarem, eu tenho esperado colocar coisas no lugar, eu tenho esperado muita coisa para fazer a vontade de Deus, para falar do amor de Deus. E as coisas não estão entrando no eixo, as coisas não estão ficando mais fáceis, melhores de lidar. A cada dia há um peso, a cada dia há uma dificuldade, a cada dia há uma luta, e a única coisa que realmente me alegra, que realmente me deixa em paz, é saber que eu estou fazendo a vontade do meu Pai, fazendo a vontade do meu Senhor, daquele que deu a vida por mim naquela cruz. E nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão parando. Muitas pessoas estão desanimadas, parando de buscar, parando de orar, parando de anunciar o Evangelho. Muitas pessoas cansadas da rotina, muitas pessoas cansadas de não ver resultados, muitas pessoas cansadas da espera de acontecer algo na vida dela. Deus falou muito forte comigo sobre isso. Nós não podemos ficar parados esperando as coisas acontecerem. As coisas vão acontecer conforme nós caminhamos. As coisas vão acontecer conforme nós nos movimentamos para elas. Como que nós vamos ficar parados? Imagine você perdido num lugar. E aí você senta e fica esperando algo acontecer. O socorro chegar, o alimento chegar, as coisas se desbaratarem por si sós,
Não vai acontecer. Quando nós nos encontramos perdidos, nós procuramos saídas. Nós procuramos alguém que nos oriente, que nos guie. Nós procuramos sinais de que estamos caminhando na direção certa. Mas se nós ficarmos parados, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E assim é com a nossa vida diária. Se nós ficarmos sentados esperando as bênçãos cair do céu, se nós ficarmos esperando Deus usar alguém para falar conosco e nos dizer, olha, faça isso, faça aquilo, vá por aqui, vá por ali, muito provavelmente nós vamos ficar ali sentadinhos, quietinhos naquele lugar e não vamos ter resultado nenhum. Porque nós não estamos fazendo nada para alcançar o objetivo, que é sair da situação em que nós nos encontramos. Deus falou comigo, Deus falou no meu coração. Você muitas vezes está esperando algo que não vai acontecer da maneira como você espera. Porque se você não fizer nada, se você não se movimentar na direção do teu propósito, do teu objetivo, eles não vão sair do papel, da gaveta, da mente, de lugar nenhum sozinhos. Eles vão vir de encontro contigo no caminho. Enquanto você faz a tua parte, tudo se movimenta em seu favor. E eu me lembro da palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. Quando Deus me deu essa palavra, essa visão de texto, né? João 9:4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto há tempo, enquanto as coisas estão por acontecer. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade, elas acontecem na vida de outros e nós ficamos para trás, porque nós não estamos nos movimentando. E nós precisamos nos movimentar naquilo que nós podemos hoje. Não é ficar imaginando se amanhã acontecer algo, se amanhã for melhor, se amanhã eu tiver, se amanhã eu conseguir. Não. Com o que nós podemos fazer hoje, com o que eu tenho hoje, com o que me é possível hoje, é assim que a gente vive, é assim que a gente caminha. Você não para de se alimentar esperando que amanhã aconteça algo que traga aquilo que você deseja comer, aquilo que você quer comer. Você hoje vai se alimentar do que tem. Você hoje vai se alimentar do que você conseguiu. E muitas vezes não é aquilo que você gostaria, que você desejou para o seu dia. Hoje é domingo, final de semana. Quantas pessoas não desejariam estar sentado hoje à frente de uma mesa farta, de uma mesa que reflita aquilo que ele almejou para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, no momento de comunhão, de reunião familiar, num domingo. Gostaríamos que fosse do nosso jeito. Mas quando nós não temos aquilo que o nosso coração sonhou, projetou para hoje, nós hoje vamos fazer o nosso melhor com o que nós temos. Nós vamos fazer o nosso melhor com o que foi possível conseguirmos nesse dia de hoje. E assim, queridos, eu te digo que se nós ficarmos parados, sentados, esperando, não vai acontecer. Jesus estava dizendo que existe urgência, existe um tempo para agir, existe um tempo para anunciar e existe um tempo para fazer a obra. E esse tempo, ele está aqui. É o momento, é agora. Se nós não fizermos hoje, neste momento, agora, pode ser tarde demais o amanhã que nós esperamos. Pode ser tarde demais para nós fazermos a vontade de Deus se nós não tivermos mais a oportunidade. Por isso é preciso que a gente faça o querer de Deus na nossa vida hoje, nos movimentando, agindo.
Eu estou falando de obra de Deus. Mas tudo na nossa vida depende de nós colocarmos a mão na massa, não é verdade? Se nós tivermos algo a fazer, a construir, nós temos que pôr a mão na massa, nós temos que realmente começarmos de algum ponto para que aquilo cresça, se desenvolva e venha a ser aquilo que nós almejamos, desejamos. O meu trabalho não vai vir até aqui a porta de casa me buscar se eu não me levantar no horário aprazado, me arrumar, sair para chegar lá e realizá-lo. Nenhum de nós. Aquele que trabalha dentro de casa, se ele não sair da cama de manhã e ele não for se preparar e fazer o que ele tem que fazer, muito provavelmente nada vai acontecer no dia dele. Ele vai perder horas deitado, ele vai perder dia inerte. E quando ele vê as suas obrigações, os seus compromissos estão todos ali parados. Muitas vezes vai chegar a cobrança, vai chegar aquele que te encomendou, vai chegar a necessidade de você ter o retorno financeiro daquilo que você deveria ter feito e não vai ter conseguido, porque você não se movimentou, você não agiu no tempo aprazado, conforme é necessário que a gente faça. Jesus disse: por que nós vamos ficar parados, né? Por que nós vamos desanimar? Por que nós vamos desistir quando Ele fez o seu sacrifício por nós? Quando Ele fez o que Ele tinha que fazer no tempo aprazado, para que nós pudéssemos ser livres, salvos, termos esperança e não vivermos para morrermos neste mundo vil. Porque a noite vem, e quando a noite chega, muitos desanimam, esfriam, param no caminho. Quando a noite vem, quando as coisas começam a se turbar, quando começa a ficar perigoso, você olha para trás e percebe que você perdeu o dia claro, que você perdeu o tempo, que você não agiu no momento certo e que nada você produziu, nada você conquistou, nada você fez. E assim na obra de Deus. Falei já para vocês aqui, que eu tenho esperado muitas coisas acontecerem para que eu pudesse voltar a estar gravando, a estar fazendo os vídeos falando do amor de Deus. Deus me deu essa oportunidade, Deus me deu esse chamado e esse desejo de fazer a vontade dEle, a obra dEle, através desta ferramenta. E eu estava esperando muita coisa, e muita coisa ainda está em andamento. Mas eu hoje tive essa clareza, até mesmo conversando com a minha esposa no café da manhã, e percebi que, ali na conversa que nós estávamos tendo, que o tempo urge e que nós não podemos ficar esperando nada para fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor é algo que nós podemos fazer em qualquer circunstância. Lembrem-se de Paulo e Silas na prisão, quando eles decidiram que, mesmo ali presos, mesmo ali sendo acusados de coisas que eles não haviam feito, eles viram que a saída era adorar a Deus, era fazer algo para o Senhor. Enquanto eles tinham que estar ali esperando, parados, eles estavam ali e o coração ardeu para eles fazerem a vontade do Senhor. E eles colocaram em ação. E Deus entrou com a providência, trazendo vida, liberdade para eles. Então, queridos, não desanime, não esfrie, não deixe que o caminho te interrompa. Mesmo na luta, na dor, na dificuldade, vamos em frente. Eu não vou falar de dor, porque se eu for falar de dor, o vídeo muda de foco.
nas dores, nas dificuldades, nas lutas que nós enfrentamos a cada dia. Só eu e você sabe da nossa luta. Só você sabe do que você tem passado. Deus contemplando tudo, Deus sabendo de tudo e Deus dizendo: faz a minha vontade, porque eu estou cuidando de vós. Não vamos desanimar, não vamos entristecer, não vamos desistir, mas vamos seguir em frente, confiando que o Senhor é Deus e Ele está trabalhando em nosso favor. Eu fiquei muito tempo parado nessa espera, eu fiquei muito tempo parado nessa condição de que as coisas vão ser diferentes, vão mudar, para que possa fazer algo de maneira diferente, melhor, fazer o melhor para Deus, mas quando se nós não estamos fazendo nada, ao invés de fazermos o melhor para Deus, nós estamos decepcionando o nosso Deus, desperdiçando tempo precioso na obra dele. Eu quero dizer para você, se nós ficarmos parados, as coisas não vão acontecer de maneira diferente, de maneira melhor. As coisas vão ficar cada dia mais difíceis, porque nós vamos deixar de produzir, nós vamos deixar de colher, se não plantarmos. Depois da crucificação, lá em Lucas 24, 13 e 29, diz que depois da crucificação os discípulos estavam voltando tristes, sem esperança, e achando que tudo tinha acabado. Mas o que aconteceu? Jesus caminhava com eles. Mesmo quando eles não percebiam, Jesus estava no caminho com eles. Eles estavam questionando, reclamando, falando das coisas que haviam acontecido com o Mestre. E eles não perceberam que o Mestre, fazendo se tornar viva a sua palavra e a sua promessa que dizia que ele voltaria, mesmo depois da morte, mesmo depois de ser entregue naquela cruz pelo homem, ele voltaria, porque a morte não podia com ele. Eles estavam desesperançados e desacreditavam daquela palavra. Jesus ali ensinou a cada um deles, e eles, quando Jesus foi tomado, eles viraram as costas e deixaram o lugar e voltaram para casa, tristes, abatidos, desanimados. Quantas vezes isso não acontece comigo e com você? Quantas vezes nós não nos entregamos, não nos deixamos levar pela situação difícil e paramos? Quantas vezes nós não desistimos, quando na realidade deveríamos perseverar, deveríamos confiar, crer na palavra, na promessa, no milagre, mas nós deixamos que as tristezas, os abatimentos, as dores, as dificuldades gerais nos influenciem de maneira tão forte que deixa para trás a própria palavra de Deus. Deixamos de crer e de confiar para servir a derrota, para servir as armas e as armadilhas do inimigo das nossas almas. Quando aquele que entregou a sua vida por nós nos aconselhou tanto a confiar e crer e permanecermos firmes, porque ele estaria caminhando conosco até o fim. Aqueles homens desesperançados, entristecidos, representam muitas vezes eu e você, que por tudo que acontece na nossa vida de difícil, a primeira coisa que nós fazemos é nos constranger, nos abater para adorar,
para fazer a vontade do Senhor. Continuamos trabalhando, às vezes doentes, continuamos lutando para trazer o alimento, o sustento para dentro de casa, continuamos fazendo as coisas necessárias para a nossa vida pessoal. Mas quando se trata de continuar fazendo a obra de Deus com afinco, continuar perseverante na congregação, na união com os irmãos, nós nos abatemos. É a primeira coisa. Eu até hoje eu não consigo entender por que o ser humano, quando está triste, abatido, passando por dificuldades, a primeira coisa que ele faz é se esquecer de Deus, é abandonar Deus. Quando na realidade, como diz o ditado secular, se com Deus está difícil, sem Ele, pior. Porque Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso consolo, Ele é quem nos ajuda a prosseguir. Se nós largarmos a mão dEle, quando que melhorou? Quando que deixar de fazer a obra de Deus? Quando que deixar de ler a palavra de Deus? Quando que deixar de orar? Quando que deixar de ir à igreja? Melhorou a vida de alguém. Se ele progrediu financeiramente, profissionalmente, é porque ele se dedicou a isso. É porque ele procurou focar nisso. Mas nunca a igreja e a obra de Deus nos impediu de focar nos nossos planos e objetivos seculares. Antes disso, ela nos esforça a nós lutarmos, crendo e confiando que Deus é o nosso ajudador para nós progredirmos, para nós melhorarmos, crescermos. Eu confesso para vocês, e não é motivo de eu estar aqui me gabando, não, mas desde que eu vim para a presença de Deus, e isso já está com mais de 30 anos, eu nunca abandonei Deus, eu nunca deixei Deus, eu nunca larguei de fazer as minhas obrigações. Eu sempre continuei crendo e confiando no Senhor, na sua palavra e na sua promessa. E olha que tenho passado por lutas e dificuldades, inclusive na área da saúde, tenho vivido momentos difíceis, mas eu não abandonei Deus por conta disso. Eu continuei crendo, eu continuei confiando, eu continuei porque Ele é Deus de qualquer maneira. E a minha esperança maior e única é que eu vou estar com Ele naquele grande dia. Quando isso aqui parar, se findar, eu quero estar com Ele na glória dEle. Eu quero ter vida. A vida que eu não tive aqui, a vida que eu não pude conquistar aqui, perfeita, saudável. Eu quero ter isso e eternamente, para todo sempre. Assim eu creio e por isso eu luto. Eu nunca parei por conta das dores, eu nunca parei por conta dos problemas financeiros, eu nunca parei pela falta de trabalho, pela vida profissional difícil. Desde que Deus me chamou, eu tenho procurado, eu tenho lutado para permanecer fazendo a vontade dEle. Eu estou falando aqui da dificuldade de gravar vídeos, de estar postando, de estar pregando na internet. Mas eu não estou falando aqui que as dificuldades que eu tenho enfrentado, a espera que eu tenho esperado, me impediu de fazer a obra de Deus e de fazer o ID do Senhor e de estar na casa dele. Eu continuo caminhando na presença de Deus. Eu continuo fazendo a obra do Senhor. Eu nunca neguei oração a ninguém. Eu nunca deixei de fazer o meu papel, mesmo que online, para estar disseminando o Evangelho de Cristo. Eu estou ativo, eu estou vivo na presença de Deus, eu estou de pé e a minha luz resplandece pela glória de Deus. Pela glória de Deus, a minha luz resplandece.
eu não vou desanimar. Eu não vou desistir. Eu não vou deixar de fazer a vontade do Senhor por conta das lutas e das dificuldades. Antes, eu vou fazer para que as lutas e as dificuldades se amenizem, cessem, na crença, na confiança que tenho nesse Deus. E olha que Ele tem me abençoado. Em muitas áreas Ele tem me abençoado. E eu sou grato a Deus por isso. Sou grato ao Senhor por isso. Tem muita gente, amados, caminhando triste, ferida, cansada, pensando em parar. Mas eu tenho algo para dizer para você. A noite vem, mas Jesus ainda caminha conosco. A noite vem, mas Jesus ainda caminha conosco. Ele não nos deixou sós. Ele não nos abandonou. E Ele cumpre com a sua palavra e a sua promessa a cada dia. Creia nisso. Erga a tua cabeça. Foca naquilo que Deus te chamou a fazer. Não importa de que maneira Ele te chamou para fazer a vontade dEle, a obra dEle, o id dEle. Faça. Só faça. Do seu jeito, do jeito que Ele te comissionou. Gravando vídeos, postando mensagens, enviando versículos, áudios de oração, sendo servo de Deus aonde você pisar a planta dos seus pés, da maneira como Deus te chamou. Faça, não desista. Deus está trabalhando, Deus está agindo, e só quem faz demorar um pouco mais a nossa vitória somos nós mesmos. Quando paramos, quando estagnamos, desistimos, deixamos de ter vida, deixamos de confiar e crer, e isso faz com que nós murchemos, nos abatemos, nos entristecemos. Mas Deus permanece o mesmo, permanece cuidando de mim e de você. Eu creio, porque quando aqueles discípulos disseram, fica conosco, porque já é tarde, eles tomaram, sem ainda estar completamente ciente, a melhor decisão da vida deles. Eles não deixaram Jesus ir embora. Eles não deixaram Jesus se distanciar deles e deixá-los com a noite, com a escuridão, sós. Mas eles seguraram Jesus com eles. E Jesus permaneceu com eles. E quando eles deram continuidade naquela conversa, porque os dias são maus, porque a noite vem, porque em ti nós não conseguimos continuar sem ti. Não conseguimos continuar. Eles convidaram Jesus para a casa deles. E ali o Senhor permitiu, ao partir o pão à mesa, o Senhor permitiu que eles recordassem, se lembrassem. E aí eles tomaram fôlego de vida e voltaram à sua realidade, ao cumprimento do seu chamado. Eles voltaram para Jerusalém e foram anunciar as boas novas, como Deus havia proposto, como o Senhor os havia chamado a fazer o seu id. E eles voltaram para cumprir com o chamado de Deus na vida deles. Eu quero dizer para vocês que, mesmo cansado, mesmo com dores, eu não posso deixar o fogo apagar.
Eu não posso deixar que aquilo que Deus me entregou a fazer morra, acabe, pela minha inércia, pelas minhas dificuldades. Não foi fácil para nenhum daqueles que serviram a Deus no tempo bíblico. Não é fácil para nenhum daqueles hoje que verdadeiramente servem ao Senhor em espírito e em verdade. Não é fácil servir a obra de Deus. Mas quando nós temos consciência de que o Senhor continua conosco, nos ajudando a prosseguir, nós compreendemos que já é hora de despertarmos do sono, como fala lá em Romanos 13:11. Já é hora de despertarmos do sono. Enquanto é dia, fale de Jesus. E quando a noite vier, peça para Ele permanecer no caminho com você. Não deixe ele ir. Não deixe que a escuridão vos pegue de surpresa, mas que a luz possa permanecer contigo sempre. Sempre confiando, crendo na palavra, na promessa, no milagre. Eu sou o presbítero José Brito. Eu sou aqui de Fernandópolis, interior de São Paulo. Deus me deu essa palavra, Deus me trouxe essa reflexão. Eu espero que ela possa te ajudar a se colocar de pé e se esforçar um pouco mais para continuar fazendo a vontade do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Senhor Deus, Pai maravilhoso, que a tua luz, a tua graça, o teu amor, Pai, venha sobre a vida dos teus filhos. Que nesta hora, Deus, em que cada um estiver entrando em contato com esta palavra, com essa simples mensagem, que todos possam sentir a tua presença, que todos possam sentir o teu agir, o teu mover em favor de vossas vidas. Que ele possa ter forças para se levantar. Que ele possa ter sabedoria, Pai, para se enquadrar naquilo que o Senhor o chamou a fazer. E que a tua presença seja com ele em todo o tempo. Visita ao lar, visita a família, aonde houver necessidade, Pai, da tua palavra, do teu agir, do teu mover, Pai. Entra com a providência agora, em nome do Senhor Jesus. Quebra cadeias, joga por terra as muralhas, os impedimentos, aquilo que impede os teus filhos de prosseguir. Que a espera não deixe os teus filhos estagnados, mas que eles possam caminhar na direção daquilo que esperam de ti, Pai. E que a providência venha, que a vitória chegue, Senhor. Cuida da saúde, Pai, de cada um. Quebra os laços de enfermidade. Cuida, Senhor, meu Deus, da vida do teu servo, da tua serva, Pai. Daqueles que se entregam para ti, Deus. Daqueles que olham para ti nesta hora, Pai. Levanta os teus filhos. Tira, Senhor, meu Deus, Pai, todo impedimento, tudo aquilo que atrasa, Senhor. Joga por terra, Pai, em nome de Jesus. Abre as portas, Senhor. Favorece, meu Deus, os teus filhos, Pai. Daquilo que eles buscam, naquilo que eles têm colocado nas tuas mãos, Deus. Faz o teu querer, Pai. Faz o teu querer da vida, Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai. Deus, eu te agradeço, Senhor, por me ajudar, Senhor, também a me colocar de pé. Me fortalecer, Deus, e me dar a sabedoria necessária, Pai, para voltar a fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Eu quero falar do teu amor, eu quero pregar a tua palavra, mas eu não posso sem o Senhor. Eu sou dependente de ti, Pai. E assim eu entrego a minha vida nas tuas mãos mais uma vez. Abençoa o meu lar, a minha família, abençoa a minha esposa, dê a ela força, sabedoria para também prosseguir. Que nós venhamos, meu Deus, a cumprir a tua palavra, o teu ide, Senhor, sem entristecer, sem desanimar, mas confiante de que o Senhor está conosco a cada passo da jornada. Em nome de Jesus eu oro, pedindo e agradecendo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter permanecido aqui comigo até agora. Eu gostaria que você pudesse também visitar o meu canal.
e ali você possa deixar o seu like, que você possa compartilhar com mais pessoas para que essa palavra possa alcançar mais vidas, trazer esperança ao coração de alguém que se encontra entristecido, parado, e que você possa também fazer a vontade de Deus naquilo que Deus te chamou. E em nome do Senhor Jesus, que Ele esteja em todo o tempo contigo. Amém, querido? Um abraço e nós vamos estar nos vendo mais vezes em nome do Senhor Jesus. Assim eu creio e confio que Deus vai nos fortalecer para continuarmos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa te ajudar a prosseguir e que você possa colocar também aí nos comentários o que você achou desta palavra, o que você recebeu da parte de Deus. Não seja tímido. Eu sou forte. Se você não se agradou de algo, me ajude a melhorar, me ajude a crescer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.